Boa noite a todos. Estamos dando início aqui à nossa mesa redonda virtual de gestão de contratos de obras civis. É uma alegria receber a todos vocês aqui. Nós estamos aqui ansiosos também, igual vocês, para a gente poder começar o nosso debate, né, e aprender bastante aí, né? Tem muito conteúdo aqui interessante, legal para a gente explorar temas aí de obras que fazem parte aqui da nossa rotina do dia a dia, e eu espero que a gente possa contribuir bastante aí com vocês e vocês também conosco. Meu nome é Leonardo Bretas, né? Eu sou especialista em gestão de projetos e contratos. Hoje estou na Fundação Renova, tenho aí certificações internacionais na área de gestão de projetos e venho aí a cada dia buscando mais e mais aprender sobre a nossa área para poder contribuir aí com todos e a gente avançar aí a gestão de projetos e contratos para cada dia ela estar melhor. Vou pedir aqui aos meus colegas para se apresentarem na ordem aqui da tela, o Márcio Barroso, depois o André e depois o Marcelo Faleiro. Pode ficar à vontade, gente. Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar com vocês um tanto de conteúdo relacionado à gestão contratual, que é um tema que, para todos nós aqui, é uma paixão. Meu nome é Márcio Barroso, eu trabalho nessa área de projetos de gestão contratual há 21 anos, já tendo tido a oportunidade de atuar em projetos nacionais e internacionais, tendo tido aí alguns trabalhos em grandes empresas, e é um prazer podendo estar aqui com colegas tão nobres, com tanto conhecimento, podendo trocar uma ideia. Então, boa noite para todos. Certo. Olá, pessoal, boa noite. Também é um prazer estar aqui. Queria agradecer ao Leonardo pelo convite, agradecer ao Márcio e ao Marcelo também pela companhia. Tenho certeza que o papo vai ser muito rico, vai ser muito bom. Meu nome é André Schoma, eu sou engenheiro civil, tenho experiência de 23 anos em projetos, grande parte na área de construção. E no começo da minha carreira, mais a parte imobiliária, depois fui migrando para a parte industrial. Tem um livro de gestão de contratos com empreiteiros, da editora Pini, que está em falta, está aqui atrás de mim. Perderam a matriz do livro, Leonardo, para você ter ideia, eles não conseguem reimprimir mais. A Pini passou pelos seus problemas. E é um tema que eu gosto muito, né? Eu trabalho na Deloitte como gerente sênior na área de Capital Projects, sou host do Capital Projects Podcast. Então, estou ansioso aí para o nosso papo, porque esse é um tema realmente apaixonante, né? Contrato junta custo, risco, prazo e mais um monte de abacaxi que a gente vai discutir pelo caminho. Isso aí. Boa noite, pessoal. Obrigado, Léo, pelo convite aí. Vai ser um prazer participar desse bate-papo aí. André, Márcio. Gente, meu nome é Marcelo Faleiro. Eu sou diretor de operações da Progesys Latam. Né? E a minha experiência em gestão de contratos aí, ao longo da minha carreira na construção. Eu trabalhei em grandes empresas, fiz grandes obras, participei de grandes obras no Brasil todo, tanto como contratante ou como contratado, e em especial agora na Progesys, né? A gente tem feito gerenciamento aí, em projetos, em obras pelo Brasil todo, e esse assunto de gestão contratual está cada dia mais importante, mais latente aí no dia a dia nosso da engenharia, né, de todos os engenheiros. Então acho que vai ser um bate-papo muito importante. Espero aprender com todos aí e passar um pouquinho da minha experiência desses anos de carreira. Tá certo, obrigado Marcelo, André e Márcio pelas apresentações. E quando a gente fala de gestão de contratos, né, pessoal, é interessante, né, até no nosso fórum aqui, na nossa mesa, a gente vai falar um pouquinho até da fase de contratação, né, no antes, porque a gente sabe que tem muitas questões nessa fase que elas influenciam, né, impactam aí o andamento do nosso projeto, o andamento da nossa obra,
E a gente inicia com esse tópico, mas antes aqui de começar a perguntar, eu queria pedir a vocês que estão aí que colocassem no chat, né, a localidade de vocês e a empresa que vocês trabalham, até para a gente poder interagir, conhecer mais de vocês aqui. E esse evento, ele é para vocês, né? Então, aproveitem aí dos comentários para escrever, interagirem conosco, não fiquem com vergonha de jeito nenhum. Tá? Sintam-se bem à vontade aqui. E eu quero fazer aqui a primeira pergunta para o André Schoeman, que é o seguinte: quais são os principais desafios, André, enfrentados hoje aí na fase de contratação de obras civis? Excelente, Leonardo. Quanto tempo a gente tem? Tem até sábado, meia-noite, como é que não, aí não. Falar de desafio, 5 minutinhos. Vamos lá. Eu falo, quem escuta o podcast lá já me ouviu falar algumas vezes que quando você pega um problema num projeto, você começa a olhar onde é que ele começou, a gente chega quando os continentes estavam juntos, né? Porque tudo nasce lá no início do projeto. O que a gente tem de desafio, né? Assim, primeiro, o foco que muita gente dá, né, talvez o principal aí do projeto é a parte do escopo técnico. Então, garantir que realmente aquilo que vai ser contratado e posteriormente construído está bem detalhado, está maduro, está integrado, está consolidado, enfim, né, a terminologia que seja, para garantir que seu escopo esteja bem identificado e a quem vai ser o contratado tenha condições de levantar isso, e no processo de concorrência você tenha condições das empresas terem noção do desafio para poder orçar isso de maneira direita, né? Mas isso também, como eu falei, as coisas começam muito antes, porque não é apenas o escopo físico que vai ser entregue, mas a estratégia de execução conta muito. A gente hoje tem projetos cada vez mais apertados em prazo, pelo menos na tentativa, né? O resultado discorda um pouco disso, né? Difere um pouco, mas a maneira com que você vai fazer influencia também demais em preço, em mobilização de recursos, estratégia de execução, etc. Então as coisas têm que estar integradas, né? Não é só o que, mas também o como. E aí entram muitas questões adicionais também que fazem parte do escopo, que é a maneira de gestão. Então, qual é, você como contratante, qual que é a equipe mínima que você vai exigir, qual é o nível de senioridade, que tipo de reporte você vai querer, que tipo de ferramenta o cara tem que usar, porque isso tudo entra na conta. Né, os controles, etc. Aí depois condições financeiras, retenções, garantias, seguros, etc. Então, o que eu falei lá no começo, né, às vezes o foco fica só na engenharia. Eu tenho aqui as PQs e eu solto no mercado as PQs. E depois eu vou discutir direito como é que eu vou executar, etc., pela pressão de prazo e tudo mais. E aí começam as inconsistências. E essa questão de prazo vem junto porque a gente já dificilmente tem um escopo muito claro e detalhado. Nós sofremos também com mudanças constantes nesse escopo, até inclusive durante o processo de concorrência. Prazo extremamente curto para planejamento, para consolidar esse escopo e para fazer um bom processo de cotação, né? E como se fosse, né, se os desafios ainda fossem poucos. Eu tenho visto muito nos últimos anos, assim, a gente tem contratado muito serviço como commodity, né? Assim, não dá para você colocar empresas diferentes no mesmo patamar e achar que passou por um crivo mínimo, dali para frente é só preço. Então, a gente sempre sofreu, né, com a dificuldade da interface técnica com suprimentos, com o jurídico, etc. Mas eu vejo que na velocidade com que as coisas estão acontecendo, cada vez maior, essa interface, principalmente com suprimentos, está sofrendo demais. E aí a gente vê também os resultados aparecendo em campo. Então, assim, tem que ter um olhar, de fato, diferente, e esse webinar vem muito a calhar para isso. Resumindo, né, pensar na questão técnica, escopo, condição de execução, com estratégia e questões adicionais de contrato de gestão, mudança, prazo adequado e interface com suprimentos, né? Acho que, assim, de bate-pronto, num prazo curto, esses são os mais latentes para a gente começar a conversar aqui na minha visão, mas fiquem à vontade para ir adicionando mais, porque desafio, como eu falei, não falta. Tá certo, obrigado, André. A gente vê que são vários problemas, né? E quem já esteve aí dos dois lados, tanto de contratante quanto contratada, a contratada ela quer informações, quer dados precisos, que nem sempre quem é contratante tem.
E muitas vezes isso acontece não é por querer, não é porque não tem mesmo, né? Hoje as nossas obras são cada vez mais rápidas e assim a gente tem menos tempo de planejar e tem que executar a qualquer custo. Então aí vem um tanto de problema, né, que a gente já conhece por aí. Mas obrigado aí pela resposta. Só antes, se o pessoal quiser fazer algum comentário, eu vou só cumprimentar a turma que está entrando aqui, a Regina, a Aline, Matheus, a Gisele, o Wagner, Gabriel, Núbia, Elisa, Letícia, né? Colocaram aqui as localidades, as empresas. Sejam bem-vindos aí, tá, gente? Podem participar aí bastante conosco. Antes da gente ir para a próxima pergunta aqui, que é a continuidade desse assunto, né? O Márcio aí perguntar para o Marcelo, se vocês quiserem fazer algum comentário, pode ficar à vontade. Eu diria que o André colocou muito bem, né? Realmente esses são os pilares, né, para que a gente se atente quando está fazendo aí as análises dos contratos. E eu diria que uma ferramenta que ajuda a mitigar esse tipo de problema é a gente fazer análise de risco preventiva à contratação, né? Então, uma boa prática de mercado, uma abordagem que pode ser pensada para minimizar esses impactos é fazer uma análise de risco do contrato, né, considerando o que está sendo entregue, considerando o escopo, todos os itens ligados ao contrato, e aí pensar em cláusulas ou outras ações adicionais que possam mitigar os riscos identificados nessa análise, né? Então, é uma possibilidade interessante aí para minimizar, né? Perfeito, Márcio. Tá certo. Então, vamos lá. Márcio, você pode perguntar para o Marcelo. E a próxima pergunta, o que eu teria o maior prazer em escutar o Marcelo falar a respeito, e é uma preocupação que nós aqui na Veron Partners, né, na empresa que eu trabalho, a gente sempre procura trazer para a mesa quando entra num projeto de grande porte, de infraestrutura, como é que a gente garante que o contrato está refletindo o escopo da obra, né? Como é que a gente garante que o contrato está trazendo, precisa ser trazido em termos de escopo? Ô, Márcio, o André colocou muito bem, né, cara, nos principais desafios. Ele foi muito feliz no comentário dele, que a questão do projeto é a base de tudo, né? Quanto melhor o projeto for, que ele seja, vai ter mais condições de ser bem orçado, né? Então, assim, se fosse possível que todos os projetos saíssem do projeto, todos os contratos saíssem de um projeto executivo, vários riscos seriam mitigados já nesse momento, né? Você teria mais segurança nessa contratação, mais segurança para cumprir esse escopo. E o que eu acho muito importante, e que eu acho que várias empresas têm falhado, no momento da escolha de qual tipo de contrato vai ser usado. Porque o tipo de contrato, se vai ser um contrato de aliança, um turnkey, ou um preço global, preço fechado, preço unitário, todos têm coisas boas e coisas ruins, né? Todos têm pontos positivos e pontos negativos, e vai depender muito da maturidade do seu projeto, que foi mencionado aí por vocês. Então, ter uma equipe técnica capaz de ter uma confiança e ter um respaldo, falar, meu projeto não está bom nesse momento, não está maduro, então vamos para esse tipo de contratação, ou eu estou confiante no nível de detalhamento do meu projeto, eu vou para esse tipo de contratação, é fundamental, e a gente tem pecado muito nessas análises de maturidade de projetos, né? Então, quando você falou ali dos riscos, é importantíssimo fazer análise de maturidade de projeto no momento da contratação, é super importante para garantir essa entrega de escopo, né, que a gente está falando. E, assim, a gente tem que ter uma energia muito grande para fazer uma RT muito elaborada, porque uma RT muito bem elaborada, uma requisição técnica, ela vai gerar uma proposta técnica bem feita,
vai possibilitar uma análise técnica do contratante bem feita e como o André falou, né, não é commodity. O André foi muito feliz no comentário dele. Não é commodity. Então, se você tem um projeto bem feito, uma análise técnica bem feita, você vai poder fazer a escolha certa do que você precisa, né? Então, se for possível ter um orçamento prévio, se for possível ter um planejamento prévio, não adianta a gente colocar prazos impossíveis, né? A gente tem visto aí em alguns momentos, a gente preocupa muito com a gestão do contrato e esquece que a gente tem percebido muito a questão de legalização, desapropriação, licenças ambientais, autorização judiciais, tem impactado demais, cada vez mais nos grandes projetos, e isso às vezes fica de fora da gestão contratual, do escopo, e aí você já começa um contrato errado. Então, não ser muito otimista nesses prazos ajuda no cumprimento do escopo do contrato, entendeu? E voltando, quanto menos incerteza do projeto tiver, mais o contrato refletirá no projeto. Eu acho que é isso aí, bem resumido aí. Acho que eu consegui ajudar na sua pergunta aí, Márcio. Sim, perfeito, perfeito. Eu concordo plenamente com você, principalmente aí na questão da maturidade dos projetos, né? Para quem vive o mundo dos pleitos, das disputas, esse é um dos grandes fatores, né? Um dos grandes fatores, a maturidade dos projetos, né? A gente eventualmente vê casos de execução iniciando sem que os projetos ainda estejam terminados, né? Tá certo. Agradecer aí vocês aí pela contribuição, e é importante falar aqui de garantia de escopo, né? Vocês falaram muito aí de maturidade, né? Quando a gente fala de maturidade, o que é importante aqui também são boas práticas, né? E aí, na minha opinião, entra aí também a gestão de projetos, com as diversas práticas que a gente conhece, né, a serem aplicadas dentro da gestão de contratos, e também de termos sempre bons profissionais, né? Uma equipe aí capacitada, porque o segredo aí do sucesso, né, de qualquer projeto é uma equipe forte, né, uma equipe que realmente tem maturidade para assumir aí essas práticas que vocês colocaram. Muito bom. Vou pedir aqui o Marcelo agora fazer a próxima pergunta aí para o Márcio. Vou devolver a pergunta para o Márcio agora aí. Ô, Márcio, dentro desses cenários aí de desafios, como garantir a qualidade na execução dos contratos? Né? Como a gente garantir essa qualidade? Qual que é a sua opinião sobre esse tema? É uma excelente pergunta. Diria que para respondê-la completamente, né, a gente teria que fazer não um podcast, mais diversos, né? Mas, para sumarizar, eu dividiria essa garantia de qualidade em dois momentos. O primeiro momento seria pré-assinatura do contrato. Segundo momento, após assinatura. Na pré-assinatura do contrato, existem algumas preocupações que a gente pode trazer para a mesa no intuito de garantir que tanto o instrumento jurídico, o instrumento contratual esteja robusto, quanto alguns outros itens que acompanham o processo de contratação estejam também com um grau de maturidade e o grau de qualidade necessária para que a gente possa prosseguir. Então, quando a gente fala de contratação, a gente precisa entender se o orçamento está num nível adequado para que a gente possa prosseguir com a contratação, se a gente está com o grau de maturidade desse orçamento de acordo com a fase do projeto, que é muito importante. Precisa que esteja em mãos um planejamento assertivo, e aí eu faço um parêntese aqui, que a gente tem visto cada vez ganhar corpo aí no mercado a metodologia do AWP. Então, o AWP é um modo muito interessante de você otimizar as entregas, garantir a assertividade, garantir que os materiais adequados estejam na obra no momento que forem necessários. Então, se esse planejamento da obra puder ser acrescentado, dar uma abordagem AWP, é uma garantia maior de assertividade das entregas contratuais, né?
Diria também que, tanto na RT, que o Marcelo mencionou muito bem na pergunta anterior, quanto na minuta contratual, existem aí alguns itens que a gente já sabe que são relevantes, que os documentos contenham para que sejam uma garantia a mais nas entregas do escopo do projeto. Então, um escopo muito bem definido, que contemple tudo aquilo que precisa ser contemplado, as garantias, os seguros necessários, né, as cláusulas de prevenção de disputas, as cláusulas que também contemplem toda a parte de força maior e, né, fato príncipe, são importantes. A gente ter anexos que contemplem as abordagens de integridade, combate à corrupção, SSA e segurança. As minutas mais completas é um outro fator. Adicionalmente, pós-contratação, pensarmos em metodologias modernas de construção. O que vem a ser isso, né, na linguagem de contratos? Se vamos ter Lean Construction no projeto, se vamos ter Last Planner System, se vamos ter IUBIM, se vamos ter a bordo abordagens de acompanhamento contratual ágeis, são importantes. A gente ter um acompanhamento de performance contratual e entregas do objeto contratual para e passo, né? Para e passo. A gente ter registro de alterações e acordos bem fundamentados e entendidos por todos, processos de gestão de mudança que garantam o processo de registro e aprovação de alterações de escopo relevantes, né, que levem em consideração alçadas. Então, eu diria que são dois momentos, né, o antes da assinatura e o após a assinatura, um conjunto de medidas de proteção à garantia contratual e acompanhamento das entregas da obra que visam dar maior segurança e, consequentemente, gerem maior qualidade. Tá certo. Obrigado aí, Marcelo. Ainda bem que você falou do BIM aí, né? Quando fala de AWP, não tem como deixar BIM de fora também, porque eu vejo que é um caminho sem volta aí para gestão de contratos, gestão de obras, né? E a própria lei das licitações, né, a nova lei ali, ela prioriza isso, né, o uso do BIM aí nos projetos. Tá certo. Marcelo, quer falar alguma coisa antes da gente ir para a próxima? Não, o Márcio comentou muito bem, e eu só queria corroborar com o que ele está falando, na questão do como. Eu vejo muito, de modo geral, as pessoas preocupadas com o projeto final, o produto final, e é importante... É muito importante já combinar como vai ser feito o uso de tecnologia hoje na construção, nos projetos. Nós precisamos ter muita tecnologia. A construção brasileira é muito rica em tecnologia e, às vezes, por um contrato muito amarrado, você acaba optando por um método tradicional, porque o contrato não permite uma mudança de modo de fazer, ou um contrato que não te dá uma liberdade que você consiga usar tecnologias com preço um pouco melhores para garantir a qualidade. A gente tem que tentar o máximo possível usar todas essas tecnologias faladas pelo Márcio, né, principalmente dentro da construção, para diminuir o histograma de obras, diminuir o retrabalho, diminuir a gestão de contrato, e as obras, com esse investimento, ele não é custo, é investimento. Né, isso vai fazer um projeto mais barato. Concordo. Só queria acrescentar que a tecnologia aliada a uma gestão integrada e uma governança colaborativa, para mim, é o próximo passo. A gente vai falar mais para frente de inovação, mas para mim é o próximo passo. Tá certo. Essa pergunta realmente qualidade dá um outro podcast, mas vamos lá. Agora eu que respondo, né? Agora eu vou te colocar na fogueira aí. Vamos lá. A gente falou aqui dessa questão de tecnologia, falamos da maturidade do projeto, da estabilidade ou não do escopo, a questão dos riscos, a qualidade, e tem um cara que tem que cuidar disso tudo, tem que arredondar essa bola, fazer o meio de campo, ainda trazer a pessoa amada de volta em 7 dias ou seu dia de volta, né? Que é o gestor de contratos. A gente, esse papel, ele é fundamental, né? Porque
como a gente falou, joga em todas as posições para garantir que o contrato esteja bem. Só que, às vezes, como a gente está falando aqui, se eu não preparo o projeto de maneira adequada, não adianta também jogar em cima do camisa 10 ali e dizer, toma, você está entrando em campo aos 30 do segundo tempo, a gente está perdendo por 5-0. Vai lá e resolve, se der muito pleito, é problema de gestão de contrato. Como é que é o papel desse gestor de contratos durante a execução? O que ele faz, o que é fundamental dele saber para garantir essa fluidez, né? A gente começou falando no começo do projeto, contratei, beleza, como é que eu faço essa bola rolar? Tá certo, André. O gestor de contratos, né, eu costumo falar que ele é o para-raio do projeto, para-raio do contrato. Se dá, né, tudo que acontecer ali, vai cair em cima dele, vai mesmo. Mas ele sendo camisa 10, né, não significa que ele vá fazer tudo. Um bom gestor sozinho, se ele não tiver um apoio, uma equipe, ele não faz nada, né? Não tem jeito de executar a obra tendo aí um apoio forte, né, profissionais maduros, capacitados, porque o gestor de contrato ele vai atuar ali como um líder, né, um maestro, que vai fazer a banda tocar, né? Tem que ser uma pessoa tanto da parte da contratante ou da contratada, que ele tem uma visão holística do todo, né? Uma visão proativa para enxergar os problemas, para acompanhar e monitorar cronograma, para saber quais as ações, né, de contingência ali que ele precisa tomar. Tem que saber pedir ajuda também, porque muitas vezes tem ações que ele precisa tomar dentro da obra, dentro do projeto, que não depende dele, né? Então, ele tem que saber se comunicar muito bem com os stakeholders do projeto e ter aí o apoio do patrocinador dele, né? Seja a organização ou seja a entidade mesmo, o tempo todo. Porque aquele gestor que fala, eu bato no peito, eu resolvo tudo sozinho, esse aí, com certeza, né, na dinâmica que a gente vive hoje, é muito fácil, né, de uma pessoa que faz isso, ele está fadado ao fracasso, porque hoje, né, a gente tem uma gestão aí muito mais colaborativa. Cabe a nós, né, enquanto representantes, mostrar o valor do nosso trabalho, da gestão de contrato, né, a gestão de projetos, para que a organização, né, o patrocinador do projeto, ele confie na gente também, que a gente está ali fazendo o melhor, mas problemas acontecem, né? Nada, por mais que, né, alguns anos atrás a gente tinha um cronograma e alguém falava assim, ó, tem essa linha de base e acabou, vai seguir, mas não dá. Se aparecer o problema ali, como que a gente vai fazer? Né? Então, o gestor de contratos, né, ele tem que ter esse jogo de cintura para saber se comunicar muito bem, demonstrar o que acontece na obra e garantir ali o perfeito andamento do projeto. Porque simplesmente tocar obra, né, tocador de obra, isso não existe mais. Né? Hoje, esse tipo de pessoa não tem espaço na gestão de um contrato. Então, por isso que realmente a gestão colaborativa, a gestão por influência, a gestão horizontal, né, por mais que todo mundo fale, né, que está na modinha aí, mas é algo que, quando bem aplicado, né, o gestor ele sabe fazer isso muito bem, isso funciona e traz resultados, né, a gente vê isso na prática. Então, acredito que o papel do gestor é esse, de fato orquestrar toda a equipe dele ali como um verdadeiro maestro mesmo, para que a banda possa tocar dentro da melhor harmonia possível, né, e garantir que o contrato ele tem uma alta performance. Excelente, concordo contigo, né? A gente ainda vê, em muitos casos, ou em determinadas situações, dentro de um contexto maior, aquela visão também muito de adversários, né? E como você falou, preciso construir as relações, porque o objetivo ele é comum. Se a gente ficar naquela de, poxa, eu não confio na outra parte, ou eu vou tentar me proteger demais, ou eu vou preparar aqui para atacar depois, a gente não sai do lugar, né? O objetivo deixa de ser o projeto para ser a disputa, né? A gente vai falar mais disso lá na frente, isso acontece, enfim, né? Mudanças, etc., mas a abordagem principal deve ser colaborativa. Com certeza. Tá certo.
Mais alguém? Márcio, Marcelo, querem comentar? Sim, acho que assim, foi muito bem colocado, Leonardo, por você, a questão do gestor colaborativo, né? Diria até mais, quando o gestor tem a possibilidade de sair de uma atuação de nível operacional, fazendo comando e controle da equipe, controlando entregas pormenores, ele deixa de ter uma atuação estratégica, ele deixa de ter uma atuação analítica. Então, se a gente traz para um projeto uma gestão integrada, uma governança colaborativa, na qual você empodera as equipes e o gestor se sente capacitado de confiar na sua equipe para que elas façam as entregas, ele vai exercer melhor o seu papel de liderança, de análise e de estratégia. Então, no final das contas, todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha quando você traz essa abordagem. Eu achei muito interessante a sua colocação, concordo 100% com ela. Tá certo, obrigado, Márcio. Vamos voltar agora, Marcelo e Márcio. Pois é, Márcio. E pegando esse gancho aí que você falou aí do gestor colaborativo, e como é que ele lida com as mudanças de escopo de projeto, né? Quais são as melhores práticas dessas mudanças de escopo para que você consiga trabalhar em equipe aí, agregando aí as outras partes, né? Quais são as melhores práticas aí para o gestor resolver essas mudanças de escopo de projeto? Novamente, eu vou trazer aqui 2 possíveis cenários, né? A gente sabe que a governança colaborativa ela ainda está, né, ganhando corpo no país, a gente espera que ela seja cada vez mais aceita, mas para aqueles empreendimentos que ainda não estão lá, a gente pode pensar em 2 grandes práticas que são bastante conhecidas no mercado, que são a 43-1 do CII e a 100R19 da ACE. São práticas bastante conhecidas e que trazem ali todo um arcabouço de teorias e aplicações de ferramentas que permitem que os projetos tenham seu controle de mudança muito bem planejado, implementado e que acompanhe aquilo que deve ser acompanhado, né? Diria até o seguinte, esses processos, eles já trazem um pouco daquilo que a gente espera de uma governança colaborativa, porque eles preconizam ali a construção de um ambiente de registro, aprovação e comunicação das principais mudanças de escopo, né? Então, eles sugerem que seja criado um processo, que seja criado comitês e itens que permitam a aprovação das mudanças e depois a comunicação para os stakeholders que vão fazer parte daquela mudança, quer seja o financeiro, quer seja suprimentos, quer seja da gestão contratual, né? Então, esse processo ele já é bastante conhecido no mercado e é o que vem funcionando aí para aqueles que ainda não trabalham no modelo colaborativo, né? Diria até mais, né? Assim, para esse tipo de abordagem, eu sugeriria até que em projetos robustos de longo prazo, as aprovações da mudança fossem objeto de discussão durante o ciclo de vida do contrato a cada 3 meses, né? E aí poderia-se fazer um encontro de contas e um rasa-quitação para que não ficasse nada a ser discutido ao final do contrato, né? Então, quando se chegasse no momento de entrega do contrato, já está tudo bem organizado, né? Mas, voltando aqui para o ponto principal do Marcelo, eu diria o seguinte, que quando você traz o fornecedor para o início do projeto, de tal forma que ele possa colaborar com o planejamento, com a construção dos indicadores, com a construção de uma mentalidade colaborativa, com a construção aí de todo um sistema de governança que permita a participação dos principais stakeholders na gestão do projeto, no processo decisório, na identificação de riscos comuns, no compartilhamento de logística e de um processo decisório integrado, a gestão da mudança acaba ficando para o segundo plano, porque já que está todo mundo participando de tudo e atuando de forma preventiva, porque você vai estar aportando metodologia moderna de construção para a sua gestão, a gestão da mudança fica para o segundo plano, porque está tudo sendo discutido, planejado a 4, 5, 6, 8 mãos, certo? Então,
novamente, né, vou fazer sempre a propaganda da gestão colaborativa, integrada e colaborativa, né, é o que há. Perfeito, Márcio. Eu acho que você colocou muito bem essa necessidade da governança e das melhores práticas, né? Só um ponto que eu acho muito importante também é a agilidade. A gente volta ali na capacidade do gestor de projetos, voltando àquela pergunta anterior, né? A capacidade de influenciar e ser influenciado do gestor, né? Capacidade de liderança dele e a velocidade que ele vai conseguir, porque as mudanças vão acontecer. Raramente você vai ter um projeto que não vai ter mudança. Então infelizmente, né? Então, essa velocidade, junto com essas melhores práticas que você falou, é a combinação perfeita. É usar as melhores práticas com a velocidade, com o dinamismo muito grande que só o gestor do contrato consegue dar. Perfeito, concordo. Tá certo, pessoal. A única certeza aí é a mudança, né? Eu desconheço um projeto que não mude, né? Na prática a gente sabe que muda mesmo. E só antes da gente ir para o próximo tema, eu leio aqui alguns comentários. A Ilha Bárbara está falando que empoderamento e desenvolvimento de pessoas, mais do que somente gerenciamento de rotinas. Isso sim gera engajamento, autonomia e colaboração. Isso mesmo, bem agilidade na veia aqui. Tem a Aline também, está falando o seguinte: a falta de governança colaborativa enseja uma disputa interna, onde os usuários procuram culpados em caso de erro e não em corrigir processos. É a famosa caça às bruxas, né? Isso daqui é uma questão que é bem complicada, né, em algumas organizações, mas como todos os colegas aqui já falaram, a gestão colaborativa, ela envolve, inclusive, assumir riscos em conjunto. Né? Por que não? E falar, foi fulano que assumiu. Não, quem assumiu foi a gestão do contrato. Né? Não é CPF X ou Y, é uma organização. Né? Então, é bem interessante esse comentário aqui da Aline, né, sobre a governança colaborativa. Vocês querem falar alguma coisa, pessoal, antes da gente ir aqui? Então, vamos lá. Pode falar. Tá. Não, acho que foi muito bem colocado, Tá certo. Agora é o Marcelo Faleiro perguntando para o Márcio. Não, eu perguntei agora. Não, desculpa. Tá querendo te apertar aí, né, Márcio? Agora é o Márcio perguntando para o André. Vamos lá. Ótimo. André, acho que caminhando, né, você percebe que as perguntas vêm acompanhando aí um ciclo de vida de contrato, né? Então, acho que o próximo passo, que é um passo natural, como é que você enxerga quando que devem ocorrer os reajustes contratuais? Esse é outro para-raio, como a gente falou lá no início também, né? Que as coisas acabam afunilando para uma hora você ter que alterar a condição contratual ou, enfim, a redação do contrato, as condições, para adequar àquela realidade que acabou de mudar, como a gente falou. Você trouxe bem questão de mudanças de escopo, a gestão, né, acompanhando de perto, garantindo que o planejamento esteja saindo de maneira assertiva, de maneira realmente controlada, mas por mais que a gente planeje no detalhe, sempre tem coisas que vão acontecer ao sabor das variáveis que interferem no projeto, né? Então você trouxe muito bem, o Marcelo também. A gente vai ter mudanças de escopo, que são, de repente, podem ser até as mais fáceis de você identificar, apesar de que muitas vezes a gente vai criando aquela bolinha de neve que começa pequena, né? Alterou isso, mas isso aqui não é nada, a gente acerta depois, deixa somar com outra coisa, que vai com outro, e lá na frente acaba virando uma situação muito mais difícil, né? A própria estratégia de execução pode mudar por uma decisão de melhorar um caminho de construção, ou então por algum fator externo, que é outro item importante, seja um terceiro que atrasou na etapa dele de construção, seja um fornecedor que está atrasado numa entrega importante, e que daí é o nosso papel tentar otimizar as frentes possíveis em obra junto com as contratadas para diminuir o tamanho do impacto, né, ou até mesmo zerar esse impacto, para que você consiga fazer o negócio fluir. Mas, mesmo muitas vezes eu não mudando fisicamente aquilo que no final vai sendo executado, essas mudanças de estratégia também podem ensejar reajustes, né? Porque eu posso precisar acelerar uma frente,
colocar mais equipe, mais horas extras, mudar o tamanho de um guindaste, porque agora eu não consigo mais o acesso que eu tinha previsto, etc. E aí isso tudo, como a gente está comentando aqui, vem se sobrepondo, né? E tem fatores, não vou falar da pandemia, porque daí já é, né? Aí já é demais em relação ao impacto e de coisas realmente imprevisíveis e de impactos muito, muito fortes, mas a gente passou até recentemente, a gente não sabe como é que vai ser ainda daqui para frente, uma questão de escalation muito forte, né? A gente na Deloitte tem trabalhado lá com clientes, fazendo acompanhamento de carteira estratégica de projetos, de flutuações em preços nacionais e internacionais, o câmbio também, que agora está numa medida favorável para quem está comprando, não para quem tem orçamento em dólar. Então, tudo isso acaba gerando, né, mais caldo nessa conversa, que traz a complexidade do gestor de contrato e da sua equipe de conseguir ir ajustando aquilo que estava na letra original para que continue compatível com a obra, né? O Marcelo falou bem, tem a questão do timing. Eu não posso estar resolvendo o primeiro aditivo, né, ou o reajuste a hora que o contrato está terminando, porque aí tem um caminhão de coisa vindo atrás. Então eu vejo essas situações assim, tirando o esperado de um mundo que não muda, que é só o reajuste depois de 12 meses para contratos mais longos, mas a gente tem, né, questões de escopo, estratégia de execução, atrasos de outras frentes, etc., que às vezes eu preciso ajustar isso no contrato para continuar mantendo uma base equilibrada entre as partes, né? Então, acho que esses são os principais que eu consigo lembrar aqui para trazer para a mesa. Assim, eu vou até cometer a ousadia de adicionar um comentário ao comentário do André, me permita? Ah, claro, vamos lá. Mas eu ressaltaria, além de todo esse aspecto que você colocou, que é muito importante, que realmente tem afetado e tem tirado o sono de alguns dos gestores contratuais, né, em diversos empreendimentos espalhados pelo país, mas eu traria dois outros pontos que são importantes, né? Primeiro, se atentar para o fato de que um reajuste é um pouco diferente de uma repactuação e que é diferente de renegociação, né? Então, a gente poder definir bem essas diferenças é muito importante, né? E depois se atentar para o fato de que o reajuste ele tem que estar levando em consideração a proposta, né, e não o contrato, né? Os preços estão lá na proposta, né? Então, na hora de fazer o cálculo, se atentar a esse fato também, né? Mas perfeito seu comentário. Tá certo, pessoal. Obrigado aí. Vamos seguindo aqui. Agora é o Marcelo perguntando para mim. Isso. Eu queria aproveitar esse gancho aí do Márcio e do André. O André colocou muito bem a questão da variação do dólar, variação do câmbio que afeta. E aí, Léo, como a gente lidar com esses reajustes contratuais durante o contrato? Hoje, ainda mais aqui no Brasil, pós-pandemia, você tem vários tipos de correções. Às vezes você tem o GPM ganhando, que é absurdo, tem vezes que o IPCA que explode. Então você tem um ambiente de dados que, como o Márcio falou, que sempre era, vai no contrato e hoje não pode ser só isso, né? Como que a conjuntura não permite que seja simplesmente só ir lá? Porque, por causa dessa variação econômica, como lidar com isso? Como é a melhor maneira de lidar com essa? Tá certo, Marcelo, obrigado aí pela pergunta. Hoje, né, apesar da gente ter escrito no contrato, mas entra muito aqui a relação de parceria também do negócio, né, tanto de contratado e contratante, e uma questão que você colocou aí na pandemia, o GPM estourou, né, isso daí a gente viu ele subindo absurdamente. Quem paga aluguel aí, quando, né, chegou a época de reajustar, viu, né, assim, fugindo um pouco aqui de obra, mas trazendo para a realidade de contrato, viu que era um aumento extremamente absurdo, e dentro da nossa realidade, né, de obra, o que aconteceu? Começou-se a negociar, porque, de fato, né, o reajuste, ele é um instrumento aí para prever, né, as perdas inflacionárias, mas o contrato ele serve para as duas partes, né? Não significa que está previsto que a contratada vai reajustar, porque chegou um momento que as contratantes elas estavam de fato negociando com as contratadas, né? O GPM ele estourou, deu um índice muito alto, então a gente tem que negociar.
que é a forma mais justa e clara, né, e transparente de seguir o processo. E eu vejo muito disso. A gente precisa de processos estabelecidos para lidar não só com reajuste, mas também com repactuação e revisão, como o Márcio colocou aí, porque a gente entra, né, no universo aí dentro de contratos. Existem contratos que eu tenho mão de obra e material, aí a mão de obra tem um dissídio, então esse preço ele tem que ser revisto, né? O material pode ser outro índice, e o contrato ele tem que estar equilibrado. Esses 3 instrumentos aí de revisão, né, repactuação e reajuste contratual, é muito importante, né, que a contratada ela tenha pessoas capacitadas para fazer os cálculos, né, desde o reajuste que já é previsto na fase de concorrência, no edital. E o critério para isso, né, igual o Márcio colocou, mais justo, eu entendo que é a data base, né, da proposta comercial. Mas isso tem que estar claro no contrato também. Qual é a data base? Né? A data de assinatura do contrato é a da proposta, que é, de fato, onde quem está sendo contratado, ele considera ali os seus custos, né? Então, para ele revisar, ele tem que ter isso muito, muito bem definido. Ou no caso aí, né, de alguma repactuação também, existem contratos que a gente já prevê que as partes elas vão, a cada 3 meses, conversar e avaliar se houve algum insumo, alguma coisa que teve aí algo extraordinário, que reflita no preço e que venha ali causar algum desequilíbrio. Então, é muito importante ter pessoas capacitadas da parte da contratada e da parte da contratante ter processo, né? Ter processo para tratar aí cada instrumento desses. E uma dica que eu sempre falo aqui de reajuste mesmo é quem calcula utilizar as ferramentas oficiais, né? Porque hoje a gente tem diversas calculadoras aí, mas o IGPM, o INCC, que é da Getúlio Vargas, vai lá no site da Getúlio Vargas, você tem a calculadora dela. IPCA, que é do IBGE, tem no IBGE. E quando não tiver, o Banco Central também é uma referência, né, muito, muito boa. Fora disso, eu não recomendaria. Então, é a forma que eu vejo hoje, né, da gente lidar aí com reajuste. Esse tema também é um tema que ele tem várias nuances e daria um outro podcast aqui, uma outra mesa para discutir, que é um tema muito interessante, muito legal. Nós até fizemos um webinar há 15 dias atrás aqui, junto com o Henrique, deve estar aí assistindo a gente, que foi muito bacana sobre isso. Mas é a forma que eu vejo, tá, Marcelo? Beleza, Léo, perfeito. Muito bem comentado. Tá certo, então, pessoal. Posso comentar um caso rápido? Pode falar. Isso? Pode falar. Uma vez, no passado, eu estava, né, conversando com um CEO, era gerente de engenharia, e aí responsável por desenvolvimento e implantação, né, de alguns projetos industriais, e a gente tinha uma terraplenagem grande para fazer, para o porte da empresa, era o maior contrato que tinha no momento, era 21 milhões só de terraplenagem, e aí foi uma época que o diesel tinha subido, acho que uns 6%, assim, nos últimos 2 meses. Aí a gente estava quase fechando com a contratada de terraplenagem, e eles chegaram para a gente e disseram, olha, a nossa proposta está aqui, etc, tal, nossa composição de preço, era preço fechado, isso o CEO não abria mão. Mas eles chegaram para a gente e falaram, olha, a gente consegue de repente, otimizar melhor essa proposta se a gente puder botar um gatilho aqui pendurado no preço do diesel. Porque é uma coisa que a gente não controla, daqui a pouco dá outro salto desse e me mata o contrato é grande e tal. Levamos isso para conversar com o CEO, nossa, ele queria jogar a gente pela janela, né? Falava que eu, como gerente de engenharia, estava querendo defender a contratada falando que se não fosse daquele jeito ia ficar difícil e tal, ele bateu o pé, falou, não, preço fechado, não quero saber e tal. Voltamos a conversar. A contratada, né, a futura contratada, reajustou a proposta, colocou ali mais, acho que uns 400 mil reais, alguma coisa assim, né, para criar um colchão. Para encurtar a história, contrato de 8 meses, o serviço foi muito bem feito, executado dentro do prazo, qualidade excelente, tudo. Nesse período o diesel caiu 7%. Ou seja, o cara botou a contingência de risco com toda a razão, que, poxa, está sendo obrigado a isso,
e a gente podia ter uma redução. Então, assim, a gente deixou R$1 milhão na mesa que a gente podia ter economizado como contratante ao trabalhar, né, entendendo assim, quem tem mais poder de assumir essa conta. Poxa, eu controlo o preço do governo, da Petrobras, etc? Não. Então, quem segura melhor essa bucha, né? É o contratante ou a contratada. Então, um caso muito, né, assim, simples e bem didático, assim, e a gente sofreu na pele. Chegou no final, poxa, a gente podia ter economizado, o contratado não queria correr o risco, no final foi bom para ele, mas como a gente sabe, se for ruim, ele vai vir atrás. Por mais que lá esteja travado e tudo, por quê? Porque, de novo, está fora do alcance dele. E aí que eu quero, né, se puder já emendar para o Marcelo, né, quando a gente não chega num acordo, começam os chamados pleitos. A gente aprendeu aí, pelo menos na última década, a falar sempre gestão de contratos e pleitos, né, que parece que a gente descobriu que o pleito de fato acontece, existe, está aí o tempo todo, né. O que são pleitos, Marcelo, e como é que isso afeta o processo de gestão, né, a dinâmica ali do dia a dia do contrato, enfim, né? André, os pleitos são os pedidos de remuneração de serviços executados que normalmente não estão claros no contrato, ou numa planilha, ou numa RT, né? Esses são pedidos que, ou às vezes é por uma força maior, alguma coisa não prevista no contrato, ou uma mudança de escopo, como foi muito mencionado, e que, dependendo do valor, pode até gerar um desequilíbrio contratual, né? Então, esses pleitos são coisas extra aos contratos, né, ou não tão combinados no momento da contratação, que a contratante acha no direito de contratar. E aí, como que isso afeta? Os pleitos afetam muito na gestão hoje do contrato, porque obriga ambas as partes a fazer uma governança muito forte para minimizar os riscos futuros. Então, acabam criando várias rotinas de controle e começa a ter as solicitações, RDO, liberação de serviços, a autorização e orçamento prévio da execução. Então, vem mudando essa rotina do dia a dia da obra nessa governança para evitar futuros pleitos, né? Então, como isso virou um pouco de rotina, os pedidos de pleito, vem com tanta tem aparecido tanto, às vezes em função de escopos incompletos, ou contratos mal feitos, ou até mesmo, de vez infelizmente, a gente tem que comentar, até mesmo por má fé de uma das partes, é muito importante ter uma gestão contratual robusta, que vai realizar com uma equipe experiente que vai fazer ter essa visão técnica e jurídica, né, do processo. Agora, o que é mais importante de tudo, talvez um passo atrás do que eu falei, importante ter um contrato justo, um contrato ganha-ganha. Porque o que você falou aí, o exemplo que você deu do diesel, né, é uma relação de confiança, né, uma relação de confiança entre contratante e contratado, para que, se essa relação for justa, né, se todo mundo estiver ganhando, os pleitos são menores, né? A gente tem que entender que o contratante, às vezes, tem que entender que o negócio dele às vezes, que seja a siderurgia, ou a mineração, ou o óleo e gás, qualquer atividade que seja, o negócio dele não é a construção é da construtora, ela que tem esse domínio, e ela vive disso. Então não adianta você querer matar uma construtora, né, fazer uma gestão muito difícil, porque os pleitos vão vir. Então você tem que preocupar em ganhar na sua operação, no seu negócio. Não, a construção é um meio importante, mas não é dali que você vai dar o seu lucro de uma operação de 50 a 100 anos. Tá certo. Quer falar alguma coisa, André? Não, só assinar embaixo, né, que o Marcelo comentou. A gente não vai tirar o resultado passando por cima da outra parte, né? E o exemplo que eu comentei não era nessa linha de eu vou
esfolar o meu fornecedor, mas era, como a gente falou aqui, da transferência de risco. Não, ele que arque, porque se der problema, é ele que vai sofrer. E a gente está falando aqui, num ambiente de projeto, se sofre um, sofre os dois. Porque a hora que isso passar de um certo limite no contratado, isso vai voltar para cima de você. Então, poxa, uma parceria, um ambiente colaborativo e justo, não é para a gente ajudar ninguém, não. Ser justo, né? Dá muito mais resultado para as duas partes. E justo para as duas partes, né? O desequilíbrio aí ele pode ser tanto da contratada quanto para contratante também, né? Não é porque quem contrata que sempre arca com tudo, né? As duas partes. E dando sequência aqui, Marcelo ficou encurralado aí, hein? Como lidar com esses pleitos durante a execução do contrato, que tipo de processo que a gente precisa, as evidências necessárias, né? Como que a gente lida aí, tanto da parte da contratante, né? E assim que ela recebe, né, a formulação do pedido ali por parte da construtora. Olha, é delicado esse processo, viu? Essa me encurralou mesmo, porque assim, não tem uma resposta, não tem uma maneira única disso acontecer, né? Porque dependendo da maneira, isso sempre gera desgaste entre as partes. E quando a gente fala em ambientes colaborativos, esse desgaste, às vezes, vai minando essa relação, né? Então, tem gente que entende que é melhor ir acumulando todos os pleitos para não ter esse desgaste e vir com um pedido único no final. E tem gente que acha que é melhor fazer a cada 2 meses, a cada 3 meses. Eu não tenho essa resposta plena. Eu, particularmente, acho que você fazer isso em tempo é melhor, né? A cada tempo você senta e resolve, porque você vai ter que analisar isso cada contrato, em cada projeto, cada um tem cada tempo de contrato, né? E agora é importante também que, conforme eu falei lá em cima, uma equipe experiente ela vai conseguindo entender os recados, mesmo que não seja um recado formal ou da contratada ou da contratante, do que pode estar vindo por aí de pleito. Né, a maneira que escreve um RDO, uma correspondência com uma vírgula tirada de contexto, algumas formalizações cabidas que uma equipe menos robusta não vai perceber e uma equipe mais robusta vai entender, olha, ele já está preparando para um tempo. Então, você tem que lidar isso como uma equipe experiente, analisando dia a dia, todos os dias, todas essas documentações. E uma prática aí, que o Márcio até comentou, não chegou a falar exatamente o nome, mas ele chegou a comentar, é deixar acordado antes do contrato, talvez seja a melhor boa prática, antes da assinatura do contrato, como vai ser esse procedimento, qual vai ser o fluxo de comunicação de pleito, em quanto tempo vai resolver. Você pode ir para grandes contratos, por exemplo, você fazer um comitê de dispute board, né? Que aí, se o contrato tiver verba para isso, as partes vão se reunir a cada 2 meses ou a cada 3 meses, conforme o tempo do contrato, e aonde vão se discutir para tentar chegar no meio comum, né? no encontro comum, e que isso seja o que aconteceu até essa data já tem que estar resolvido, para não chegar no final do contrato com valores muito significativos e sempre com um mediador, um conciliador das partes. É muito interessante, é uma boa prática que tem sido tentado fazer para mitigar um pouco esses desgastes entre a contratada e a contratante. Tá certo. Essa questão de juntar os pleitos, né, vira uma bola de neve mesmo e alguém quebra, né? O contrato não atinge o objetivo, né? As partes não ficam satisfeitas e o uso do dispute board aí eu tenho visto de uma maneira crescente, né, dentro aí dos nossos contratos de obras, porque visa realmente o acordo, né? As partes chegarem ali em consenso e evitando aí litígios, né, disputas judiciais que podem durar anos
o contrato não termina e assim, todo mundo fica prejudicado, né? Tanto contratada quanto contratante. Então, mais uma vez aqui, acho que a gente vê, né, flexibilidade dentro aí dos processos, dos contratos, para a gente poder lidar com cada situação. É muito importante isso. Então, vamos lá. Seguindo aqui, só tem alguns comentários da turma, né? O Bruno está falando sobre administrar contratos, onde a gente tem variações de serviço, frutos da nossa deficiência em engenharia, item crítico hoje no Brasil. Esse é um problema que já é conhecido, a gente tem que pensar agora na solução para, né, cada dia mais aí no nosso trabalho, solucionar isso, porque realmente tem problemas, né, já vem de anos aí, mas a gente tem que entrar aí com inovação, né, com pesquisa mesmo e tentar solucionar. O Diogo está falando aqui, excelente tema, obrigado aí pela participação, Diogo. E seguindo, eu vou pedir aqui, o Márcio também agora me pergunta, eu que estou encurralado. Vamos lá, Márcio. A gente vai seguir na temática do pleito ainda, né? Mas agora com um novo olhar. Considerando que hoje, nas redes sociais, a cada 3 posts, 2 são de inteligência artificial, né? Como é que a gente poderia trazer o uso da inteligência artificial para a gestão dos pleitos, para a mitigação de riscos relacionados a pleitos, para a gente poder ter identificação de riscos, previsão de conflitos e tomar decisões mais precisas? Como é que você enxerga esse uso da tecnologia para a gestão de pleitos? Tá certo, Márcio. Obrigado aí pela pergunta. Esse comentário aí, você entra no TikTok, você tem inteligência artificial, você vai no Instagram, inteligência artificial, né, e análise de dados, isso assim, e é uma realidade que a gente não tem como fugir disso, isso faz parte aí da nossa rotina, né, mas também eu acredito que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque a gente vê um pouco de sensacionalismo, como se isso fosse resolver tudo, né, e não, a inteligência artificial, ela não vai substituir um profissional, né? O profissional que sabe utilizar a inteligência artificial, esse sim, né, ele vai permanecer no mercado. E falando aqui de gestão de pleitos, gestão de contratos, a gente tem inúmeras ferramentas, né, que a gente pode utilizar aí, até mesmo como preventivo, né? Hoje a gente tem ferramentas aí que você coloca um documento, ela te dá o resumo ali em questão de segundos, ou quando o documento é muito grande, em minutos. E isso, de fato, como o trabalho de gestão ele é um trabalho analítico, ele aumenta a produtividade e o desempenho de uma forma enorme, né? A gente pode usar também para poder automatizar tarefas dentro aí dos nossos processos, né, da gestão de pleito, o recebimento, essa análise prévia aí das partes. Então, eu acredito que a inteligência artificial, ela veio para somar, né, seja qual ferramenta for, eu não vou nem citar o nome aqui, que mais para frente a gente vai falar de algumas aí que são mais famosas, mas o profissional, até uma dica, né, para quem está nos ouvindo aqui e ainda não conhece, porque por incrível que pareça, está uma explosão, mas tem gente que ainda não conhece, né, ainda não se envolveu, né. Eu, por exemplo, hoje eu tenho usado bastante, a gente tem ferramentas aí para fazer apresentação, né, você põe o tema e ela cria, vai apresentar um pleito, né, a ferramenta pode te ajudar a fazer uma apresentação dentro desse tema. Você tem uma análise específica de algum assunto que precisa ser executado ali e você ainda não tem muita base. A inteligência artificial ela pode te ajudar a criar essa base, né, de dados ali mesmo e você começar a analisar e ter aí ganho de produtividade. Porque o trabalho analítico também, ele é algo que, por muitas vezes, né, aí entra o nosso papel de vender e demonstrar o valor, mas que o patrocinador, o cliente, às vezes ele tem dificuldade de enxergar. Você fala assim, você vai analisar um pleito, você vai levar quantos dias? 10 dias, mas isso tudo, né, e assim,
quem faz esse comentário não sabe o tanto de trabalho que tem, a capacidade, né, a maturidade que o profissional precisa ali para poder chegar numa análise e ter um parecer conclusivo ou não. Então, no meu ponto de vista, a inteligência artificial ela veio no sentido de aumentar a produtividade, de nos ajudar aí com esse campo analítico, mas de forma alguma substitui o profissional, né, humano, a experiência de quem está ali para poder analisar. Perfeito, perfeito. Até complementando o que você está falando, que eu concordo 100%, abriria 2 comentários. O primeiro que a melhor análise de pleito é a preventiva, né? Quando você vê análise prévia de documentos, análise de produtividade, análise de mobilização, e aí, nesse caso, o Last Plan Assist ajuda bastante, porque vai limpando os impedimentos, né, de mobilização, entre outros itens, né? Para mim, é a melhor tratativa, né? E segundo, que a gente até mesmo nos contratos colaborativos, os templates bastante conhecidos que tem no mercado, como o FAC1, o NEC 4, a gente tem lá uma cláusula de resolução de disputas. Mas eu acho que a grande chave, né, a palavra-chave da questão dos pleitos está no que o Marcelo falou mais cedo, que é a cultura. A cultura. A gente não pode entrar num projeto pensando na briga que a gente vai ter, né? A gente tem que entrar num projeto pensando no objetivo da entrega, nos prazos. Esse tem que ser o mindset do projeto. Entrar no projeto por causa de custo, geralmente a gente vai ter um resultado como esse. Tá certo. Obrigado aí pelo comentário, Márcio, pela pergunta. E eu só vou ler aqui um comentário do Gustavo Cruz. Ele está falando o seguinte: quanto à relação contratual, conforme comentado, deve ser uma relação transparente, sem que uma parte queira se sobrepor à outra, levando vantagem, mesmo porque o interesse é celebrar em novos contratos no futuro. Se houver alguma vantagem devida com uma parte esfolando a outra, a possibilidade de novos negócios acaba sendo reduzida, prejudicando as duas partes. É verdade, né? Nós falamos muito aqui sobre isso, e contrato é relação de parceria, e fazer esse tipo de coisa, né, um querer esfolar o outro, é ruim até para quem está fazendo isso, porque ele não vai ter o objetivo dele atingido, né? Ou a contratada que está trabalhando ali para construir a entrega, ou a contratante que não vai receber a entrega, né? E, infelizmente, isso é uma verdade aqui que a gente precisa falar. E seguindo aqui, não só para pleitos, né, mas acho que essa pergunta até veio a calhar aí, o André Choma, né, ele, o Finoc, vem dando os cursos aí sobre chat GPT, né, e tem sido muito legal, né, a galera tem gostado bastante. Então, André, como que o chat GPT ele pode ser usado aí para auxiliar na gestão de contratos de uma forma geral, né, não somente de pleitos? Esse tema é muito bom e muito interessante, e como você citou muito bem agora há pouco, tem muito sensacionalismo por trás, tem notícia de tudo que é jeito para tudo que é lado, né? O Márcio falou, onde você abre, você vê texto e imagem feito por inteligência artificial e tal, mas até recentemente, né, viralizou um post aí de uma vaga que contratava um analista com no mínimo 12 meses de experiência no ChatGPT, sendo que naquela época o ChatGPT tinha 3, 4 meses de existência, né, pelo menos de uso público, né? Então, é a solução para tudo, escreve tudo certo, vai substituir o ser humano, etc, etc, né? É um pouco disso e não é nada disso. Você trouxe muito bem a necessidade da gente, como profissional, usar o melhor de cada ferramenta para poder potencializar o nosso trabalho. Então, é uma ferramenta de grande produtividade, muito grande, mas você tem que entender como é que ela funciona, onde é que ela pode te ajudar. A gente está passando por uma revolução imensa com esse modelo generativo, né, com a tecnologia Transformer, que é o que está por trás do ChatGPT e das outras que estão surgindo, porque ela consegue transformar essa nossa conversa aqui em comando se a gente quiser. Então você começa a quebrar barreiras de programação para poder instruir a ferramenta, qualquer que seja, para fazer o que você quiser, até na parte de gestão de contratos. Então, onde é que ela pode auxiliar, né?
dentro do nosso escopo aqui, do nosso tempo. A parte de redação que é o mais forte. Se eu quero melhorar um contexto de um contrato, uma redação, melhorar a cláusula, identificação de riscos é fantástico, né? Você consegue ir explorando numa primeira análise, e aí que é importante as pessoas explorarem, entenderem e irem atrás, porque às vezes você entra, faz uma pergunta, primeiro contato da pessoa ali com o ChatGPT, etc., você vai ler a resposta, mas essa resposta é extremamente genérica. Claro, ele está tentando produzir um texto com base na pouca informação que você passou. Mas na medida em que você vai construindo um contexto, isso tudo vai se tornando cada vez mais específico. Ainda, né, precisa, claro, de muita experiência e visão de quem está operando. Tem coisa ali que vai ser excelente, tem coisa que ele vai te dar que não vai servir para nada. Agora, disso se desdobram N possibilidades, né? A integração entre ferramentas, que a gente sofre muito hoje, de tentar integrar e fazer a parte de controle de contrato com indicadores de produtividade, de avanço, etc. É possível de ser feita, ainda que em ferramentas separadas, utilizando a ferramenta de inteligência artificial para fazer aquilo que hoje é feito manualmente. Então, você pode ou não ter integração entre ferramentas, né? Começa a aparecer algumas possibilidades nessa linha. O uso de APIs para pegar a tua base desse contrato, olha, eu vou guardar todos os e-mails, todas as atas de reunião, relatório de obra e tal, e para não correr o risco de questão de confidencialidade de dados, que é outra questão importante para o ChatGPT, você ter a API própria que vai rodar em cima da tua informação e aquele algoritmo vai aprender com o teu contexto, né? Então, a gente é basicamente Pedro Álvares Cabral pisando na praia. A gente, né, em tão pouco tempo, está vendo uma explosão de usos aí, e isso vai acelerar cada vez mais. Então, acho que não é à toa que tem centenas de bilhões de dólares envolvidos, e se fala tanto. Então, por isso, quanto mais a gente puder conhecer, começar a usar e ter o entendimento e a maturidade de ver, né, que, poxa, é a máquina mais o homem mais a máquina, né, e não a máquina substituindo o trabalho, mais rápido a gente vai poder entender o que mais ela consegue fazer por nós, né? Então, eu recomendo para todo mundo, quem ainda não criou a continha lá, grátis mesmo, e não está usando, gente, é uma avalanche. Tem uma parte de hype e tal, tipo metaverso, que daqui a pouco some, mas essa do ChatGPT, desdobrando com os seus concorrentes, etc., isso é muito, muito, muito maior. Então, realmente, né, fica a dica da gente começar a puxar cada vez mais para a parte de contratos. E eu não sei se, né, fique à vontade para complementar o que vocês estão vivendo e aplicando, porque realmente é uma onda muito forte. É muito, muito interessante essa questão da utilização do ChatGPT, né, porque à medida que a gente vai detalhando, né, especificando ali os nossos questionamentos, ele vai nos dando respostas melhores e a gente vê que ele vai aprimorando mesmo, né, e isso ajuda bastante, né, e para mim, pelo menos, a produtividade aí, analítica, né, se é que a gente pode dizer, ela aumenta demais. É algo que, para quem ainda não experimentou, como o André disse, a gente tem aí o gratuito, né, ainda está gratuito, então fazer a continha lá, entrar e começar, né, a utilizar. A Giovana está até falando aqui, André, fiz o curso com o André, muito bom, já estou conseguindo aplicar no dia a dia do projeto. Fez o curso aí com você e o Finóquio, né? Bem-vinda, Giovana, obrigado. Giovana fez o curso lá, foi muito bacana, né? A gente até não lembro se foi na turma com ela ou não, já foram acho que 6 turmas, a gente até teve uma turma de profissionais dos Estados Unidos, com 217 profissionais lá junto com o PMI Dallas. A gente vê que realmente o negócio é global e tá pegando em tudo que é lado. Mas a gente, inclusive, fez um exercício assim, olha, os indicadores do projeto são esses. Primeiro, como é que eu reporto para o meu sponsor contando a situação e pedindo ajuda? É uma redação perfeita, um e-mail que eu não conseguiria escrever. Aí depois a gente escreveu assim, bom, e se eu não quiser contar, aí que a gente fala dos cuidados e de saber usar, né? Se eu quiser contar a situação para ele sem falar realmente como é que o negócio está. Né? E até o final que até brincou, ele escreveu, escreva em embromation, assim mesmo.
e a ferramenta entende e ela mudou o contexto inteiro, entregando a mensagem, mas não dizendo absolutamente nada. Então, assim, de novo, saber usar, ter a parcimônia. A máquina não é malvada, ela vai fazer aquilo que você pedir. Sim. Do jeito que você pedir. E por isso a experiência para interpretar e usar, né? Justamente. Pessoal, estamos caminhando aqui para o encerramento, é a nossa última pergunta. Vou pedir aqui para o André fazer aí para o Márcio, depois a gente lê os comentários, fazemos aí as considerações finais. Vai lá, André. Não, maravilha. Que esse assunto, realmente, somando os dois que são apaixonantes, né? Tecnologia, inteligência artificial com gestão de contratos. Demais. O que você vê, Márcio, em relação à tendência? Porque uma outra coisa que vem nessa esteira, que agora ficou um pouquinho, não sei se ofuscada, né? É a parte de smart contracts. Ou seja, eu trazendo a tecnologia realmente para o meu escopo, fazendo um acordo digital que vai ser tratado e gerido depois durante a obra. O que você vê emergindo no mercado em relação à tecnologia e tendência nessa área? Vou dar um passo atrás antes na sua pergunta. Quando a gente fala em inovação, não necessariamente quer dizer novas tecnologias, quer dizer jeito diferente de fazer as coisas, né? Ou de refazer as coisas, né? Então, temos que encarar aí essa pergunta com dois vieses, né? Uma tecnologia que a gente acabou de falar e discutiu bastante, a ChatGPT, que realmente tem trazido aí um alvoroço, né, para o mercado, mas também jeito diferente de fazer algo que a gente já sabe que não está funcionando e que está há muito tempo sendo feito da mesma forma, né? Evitarmos aquele velho, eu faço isso dessa forma há muito tempo e vou continuar fazendo. Às vezes não, você pode ter ganhos por fazer a coisa diferente. E eu conversava mais cedo hoje com o Leonardo sobre uma dessas tendências que a gente tem acompanhado, que era justamente a questão do jurídico, né? A gente ter aí o jurídico atuando de uma maneira diferente. A gente verificou que tem tanto tempo de projeto, tem os cabelos brancos que nós temos, né? A gente percebe que a atuação do jurídico tem mudado. Ao invés do jurídico estar focado mais ali no corporativo, ele tem se aproximado do campo, do Gemba, né, participar das atividades. Então, isso é uma tendência que eu dou boas-vindas e acho que acrescenta bastante para a gente que lida com contratos, né, porque o olhar do jurídico colado com o técnico traz minutas mais ricas, né? Mas falando de tecnologia, uma das outras tendências que a gente tem acompanhado é a digitalização do Contract Lifecycle Management. Então, eventualmente, a gente via uma outra etapa da gestão do contrato digitalizada. Agora, a tendência é que tudo seja conduzido de forma digital. E aí entra o blockchain, né? Onde todo o processo ali, desde o início, né, desde a concepção, vai sendo validado por diferentes atores até que ele esteja concluído, né? E entra aí os smart contracts também, né? Uma outra tendência que tem me chamado bastante atenção diz respeito à proteção de dados. O advento da tecnologia abre diversas portas, né? E o Marcelo aí, que é um especialista também em tecnologia, ele pode corroborar com essa ideia, né? A tecnologia ela traz muitos benefícios, mas também, se não for bem gerida, bem concebida, algumas portas abertas podem trazer prejuízos, né? Então, a questão da gestão dos dados, e a gente pode adicionar aí mais a questão da LGPD também, traz uma preocupação adicional que não existia há algum tempo atrás e que a gente precisa considerar agora, inclusive nas cláusulas contratuais, né? O tratamento das informações, né? E eu diria que um outro recurso tecnológico que tem ganhado corpo é o Visual Contracts. Eu não sei se vocês tiveram possibilidade eu assisti uma palestra, inclusive, no Congresso Nacional de Gestão Contratual sobre esse tema. Então, eventualmente, a gente percebe que algumas cláusulas contratuais construídas com um juridiquês muito pesado, né, são de difícil assimilação para algumas pessoas. Então, você aportar Visual Contracts, uma ou duas páginas que reflitam o objeto, determinadas cláusulas em formato visual, facilita o consumo do conteúdo do contrato, né? E tem ganhado corpo, e eu tenho visto que isso tem sido bem aceito em algumas comunidades também, né? E, por fim, eu não posso deixar de falar aí na gestão integrada e governança colaborativa, né? Que
A gente falou várias vezes hoje, mas eu vou insistir nessa tecla, né? Insistir nessa tecla que a gente percebe que, na minha visão, é o próximo passo aí para a gente evitar uma série de problemas que nós conversamos aqui hoje, né? Incluindo pleitos. Tá certo, Márcio. Obrigado aí pela resposta, né? As inovações aí a gente sempre tem que buscar mesmo, né, gente? Porque quando a gente fala em gestão de contratos, eu também, né, mais cedo aqui, eu estava conversando com o Márcio, acho que a nossa literatura, ela parece que chegou num ponto que ela estagnou, né? E hoje a gente aprende muito mais nesses fóruns, em networking, conversando com um colega, nas práticas que são feitas no dia a dia, do que às vezes somente dentro da literatura. Então a ideia aqui da mesa é justamente isso, é ser disruptivo também, a gente provocar esse assunto, melhorar, e contribuindo aí um pouco mais a questão da tecnologia, né? A gente tem a internet das coisas, coleta de dados em tempo real que podem ajudar aí a acompanhar o escopo, o andamento do projeto. Dentro do BIM, né, o Building Information Model, nós temos aí programas que a gente vê a obra crescendo, né, e as inconsistências, avanço físico, financeiro, isso contribui bastante para a gestão de contratos. E junto com tudo aí que já foi falado, né, a realidade aumentada, a realidade virtual, que a gente consegue ver detalhes aí do escopo também, então é algo que a gente vem sempre buscando para aprimorar a nossa gestão. Marcelo, você quer falar alguma coisa aí da parte de tecnologia? Olha, isso é tudo muito novo, né? Está acontecendo muito rápido, na velocidade impressionante, né? Se a gente for pegar 5 anos atrás, a gente não estava tendo essa conversa, 3 anos atrás talvez. E eu estou aprendendo muito, né? Estou aprendendo muito com as novas tecnologias, com os chats. A gente tem adotado cada vez mais as tecnologias, mas eu queria fazer um comentário naquilo que você falou do sensacionalismo. Todas essas ferramentas tecnológicas que vai substituir o homem, não vai substituir, elas são ferramentas, o Márcio colocou muito bem, e o André, para complementar os dados para o tomador de decisão, né? A gente tem que, talvez, começar, principalmente os mais jovens aí, que estão se formando na carreira, entender que o tomador de decisão ainda é um ponto fundamental nisso. Então, até então, ele não está sendo substituído. Ele está recebendo mais opções e mais dados, né, para que ele tome a decisão correta. Mas o que a gente conversou lá atrás do gestor, voltando ao gestor, de assumir riscos e tomada de decisão, isso ainda é de cada um, e cada um tem que aprimorar nisso, de tomar as decisões corretas e não ter medo de tomar decisões, para a gente dar velocidade nos processos, né? A tecnologia vai dar muita, está trazendo para a gente muita velocidade de dados, muita velocidade de trabalho, BIM, de compatibilização de projetos, né? E em alguns momentos os projetos não estão rodando por falta de decisão. Então, a gente tem que aproveitar esse boom de tecnologia e nos aprimorarmos nas tomadas de decisão e nas tomadas de riscos, que vai no que o Márcio falou das análises de riscos, das análises de maturidade, e cada um assumir o seu risco, né, o projeto assumir o risco como um todo, tomar decisão e usar todas essas ferramentas de hoje para o sucesso do projeto. Tá certo, obrigado, Marcelo. Márcio e André, mais alguma contribuição? Não, acho que, poxa, a conversa é muito boa, a gente podia se alongar por horas aqui, porque é muito apaixonante o tema, né? Sim. Mas eu acho que a gente conseguiu, passando pelo ciclo de vida, até como o Márcio falou, a gente vê que justamente o tema é apaixonante porque ele pega o projeto como um todo, desde o nascimento da ideia, a estratégia que você vai fazer, a maneira que você vai separar
a contratação, se é grandes pacotes, se é um EPC, se é fragmentado, etc., se a gestão é mais minha, é mais o contratado. Então, é realmente definir o projeto junto com o processo de gestão de contratos, e ele só acaba quando você consegue encerrar bem, as partes estão satisfeitas, você chegou no objetivo, o ativo está funcionando, foi entregue com sucesso. Então, é uma área realmente muito interessante, porque ela pega tudo. Questão de prazo, custo, escopo, risco, qualidade, como a gente falou aqui. E as chances de melhoria são várias, porque você pode trabalhar nessas diversas frentes. A gente falou de escopo, falou de tecnologia, falou de qualidade, falou, né, das abordagens contratuais adequadas. Então, a dica para o público e para nós gente, continue estudando, porque o Marcelo falou, 3 anos atrás, 5 anos atrás, o ambiente era outro, e amanhã vai ser diferente, e ano que vem vai ser diferente. Não é só pela tecnologia, pelas inovações, como o Márcio comentou, os arranjos diferentes, as maneiras com que as partes vão atuar, que vão mudando. Então, realmente tem um mundo de coisa ainda a ser descoberto sempre, que está sempre mudando. Muito bom. Tá certo, obrigado. Márcio, alguma coisa? Sim, primeiro, acho que é mais a questão de a gente agradecer, né, por estar aqui trocando, compartilhando, né? Cada evento como esse é uma boa oportunidade da gente trazer ideias novas, trazer olhares novos, né? E aí, corroborando com o que o André falou, quando a gente pensa em fazer diferente, a gente tem a opção de usar tecnologia, usar ferramentas e mudar cultura. Então, acho que talvez a grande saída que a gente leva dessa conversa aqui é que a mudança acompanhada de uma cultura, acompanhada de uma visão diferente, um novo mindset, nós falamos várias vezes aqui em colaboração, né, em gestão integrada, a cultura é a que vai trazer realmente a mudança. Quando a gente pensa em ferramentas como a ADK, de gestão de mudança, a mudança por si só a ferramenta, ou só a adição de uma metodologia moderna de construção, ela não traz as otimizações e os ganhos que a gente busca. A mudança cultural, a maneira diferente de fazer, de encarar, priorizando objetivos do projeto, essa sim traz as grandes transformações, as grandes otimizações. Tá certo, obrigado, Márcio. Quero agradecer aqui a todos que estiveram aqui com a gente até essa hora, né? E parece, a gente já está aqui há quase 1h30 e passou tão rápido, né? O tempo passou voando, mas chegamos aqui ao nosso encerramento. Tem alguns comentários aqui assisti a palestra do Márcio, deixa eu ver aqui quem que é, da Aline, né? Assisti a palestra do Márcio no Congresso de Gestão de Contratos, sensacional. Aliás, aprendi muito com vocês hoje, me ajudou muito em várias atividades no meu trabalho. Obrigado, né? O Márcio aí também agradece, né? A Giovana, eu participei do exemplo do peixe que estava invadindo o nosso litoral, agora aprendi mais 3 perguntas. Obrigado. E obrigado por compartilhar. Tem o José Cesário aqui também falando para o Marcelo. Parabéns a toda a mesa. Precisamos dar continuidade. Um grande abraço. Quem sabe a gente não faz uma fase 2 aí da mesa, né? Podemos avaliar aí daqui para frente. Eu, né, a cada 15 dias eu faço um webinar ao vivo aqui no LinkedIn, sempre trazendo aí profissionais de alto gabarito, né, que também admiro, tanto o Márcio, o Marcelo, o André. Acredito que hoje foi extremamente rico, igual eu falei, o tempo voou, né, gente? É 1h30 aqui, mas acho que o conteúdo, o nosso conhecimento aqui, a nossa troca de informações foi tão boa que o tempo passou muito rápido. Lembrando a vocês aí que essa mesa, né, a gravação, ela fica disponível aqui no LinkedIn do meu perfil. Daqui a alguns dias vai para o meu canal do YouTube, canal do Spotify como podcast, né, para quem não gosta de assistir, mas gosta de ouvir enquanto está fazendo aí alguma atividade, alguma coisa. Então, vai ser disponibilizado aqui para vocês. E, mais uma vez, né, fica a dica aí de todos sempre buscarem conhecimento. Ninguém aqui sabe tudo,
Tá? A gente respondeu aqui, mas podia parecer coisa que a gente não sabia, a gente falou, não sei, né? E buscar ajuda aqui dos colegas, de quem sabe, e é isso que nos faz crescer, porque a gente nunca vai chegar num ponto limite de conhecimento, e tudo que a gente sabe a gente compartilha mesmo, né? Porque o conhecimento ele é para encantar, né? E não para humilhar. Tem uma frase do Cortella que ele diz muito bem, né? Que o conhecimento ele é para encantar e de fato encanta, né? Quem sempre compartilha. Então é muito interessante isso. E fiquem à vontade, tá? Para fazer contato comigo. Eu sou bastante ativo aí no LinkedIn, nas redes sociais. Minhas mensagens não é robozinho, tá, gente? Pode demorar aí, mas sou eu mesmo que respondo. Eu gosto de ter aí o contato com as pessoas e é isso, né, que nos faz crescer a cada dia. Então, obrigado a todos. Se alguém quiser falar mais aí algo nas palavras finais, fiquem à vontade também, tá? Marcelo, André e Márcio, que a gente já encerra. Não, eu queria só agradecer, foi ótimo, foi um aprendizado muito grande aí, conversar com esses feras todos aí, com vocês, né? E principalmente parabenizar quem está assistindo, a pessoa que busca um conhecimento tem sempre muito valor, né? São quinta-feira, 9h30, podia estar fazendo outras atividades, né? Os fãs do basquete podiam estar vendo basquete, e o pessoal está aí querendo aprender. Então, parabéns a todos que estão assistindo aí e continue assim, buscando conhecimento que a carreira de vocês vai crescer cada vez mais. Obrigado. Tá certo. Da minha parte também só agradecer, né? Agradecer o convite e agradecer o papo com 3 feras aqui que a gente aprende a cada dia. E quem está aí participando com a gente até esse horário, contribuindo, né, comentando no chat, fique à vontade, né, gente, para seguir a gente no LinkedIn, lá, trocar mensagem. Como o Leonardo falou, a gente é bastante ativo, todos os 4 aqui, em trazer conteúdo e ao mesmo tempo que a gente traz, a gente está aprendendo sempre, o tempo todo, né? Então, fiquem à vontade, contamos com vocês aí no futuro também. Tá certo, obrigado. Eu também agradecer, faço as palavras do Marcelo e do André minhas, a gente fica feliz com a interação, com a troca, com o compartilhamento, né? Agradecemos aí quem se dispôs a ficar até esse horário para falar sobre contratos, né? Realmente somos apaixonados pelo tema, gostamos de trocar, gostamos de aprender, gostamos de novidades e estamos à disposição. Quiserem contactar, estamos à disposição e gostamos de interação. E agradecer você, Leonardo, pelo convite e por proporcionar esse momento para todos nós. Tá certo. Muito obrigado aí a todos. Grande abraço, boa noite e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.